tem lado mais pesado? Ou ficou equilibrado? Não. Tá tudo bem equilibrado. Eu não consigo nem ver favorito, gente. Eu não consigo ver favorito, porque assim, Flamengo e Bahia. Eu acho que se vocês me obrigarem a apontar um favorito, Bahia. Bahia. Ficaria com Bahia, assim, pelo que os times estão jogando, pelos desfalques. Essa data FIFA, Marília, assim, o que é no Brasil hoje mais impopular do que a data FIFA? Perguntar para a torcida, nossa enquete, o que você preferiria? O que você gosta menos? Data FIFA, tratamento de canal, ter que ir ao Detran? É isso, tá nesse nível a data FIFA. Né? Isso diz muito sobre a seleção brasileira. Masculina. Eu acho que dessa questão assim, né, das lesões, do excesso de jogos e das Copas acontecendo, né, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, eu acho que faz a gente ser cauteloso na análise, né, que nem a Mila tá falando, porque assim, a Mili, desculpa, porque pensa, Flamengo e Bahia, o teu primeiro ímpeto é Flamengo, né? Enfim, pela tradição, por tradição da própria Copa do Brasil, mas aí tu vê, por exemplo, eu vi o Bahia jogar agora no sábado, e, poxa, o Bahia tá muito bem treinado, tá muito, muito azeitadinho, né, que a gente chama. E o Flamengo aí perdendo jogador por lesão, e aí se passa na Libertadores, Juventude e Corinthians. O Juventude eliminou o Fluminense em 2 jogos muito bons, né, e o Corinthians também tá focado na questão ali da própria Sul-Americana, que vai jogar hoje, e também da zona de rebaixamento. Então, assim, a gente não consegue mais dar uma certeza se é um grande e um que também não tenha tanta tradição. Então, assim, acho que tudo que envolve, né, que nem o Leonardo falou, o meio do futebol, não só as 4 linhas, ela também acaba fazendo a gente ter um pouco de cautela para a gente responder no bate-pronto quem são os favoritos, né, dessas chaves, né? Sabe que você fica pensando... Eu vou dar aqui, e depois as pessoas dizem que eu carrego o papelzinho, eu sou das antigas. Os meus palpites são Vasco, São Paulo, Flamengo e Corinthians. Esses são os meus palpites. Acho que teremos 2 semifinais gigantes. Sabe que o Corinthians ficou feliz de pegar o Juventude, mas até pelo que você falou lá no começo, né, Marília? O Juventude não vai se incomodar muito de pegar o Corinthians. Não ficou, não? Estou muito feliz, não. Quem que você queria? Estou muito feliz, não. Não, eu acho que o Corinthians faz jogos mais, assim, como torcedora, acho que o Corinthians faz jogos mais honestos contra time do seu tamanho. Ele patina nesse tipo de jogo. Interessante. Não leva a sério. O meu ponto é que, assim, o Corinthians e as escalações têm mostrado isso, se tiver que escolher uma coisa, se salvar no Brasileiro, né? Então, o Juventude está numa situação um pouco mais confortável em tabela, está no meio da tabela ali, está em 11º, então o Juventude até faz um belíssimo campeonato para suas possibilidades. Então, a gente nem sabe qual que é o melhor Corinthians também, essa é a verdade, né? Quem tem visto os últimos jogos tem dificuldade para saber qual que é o melhor. Ganhar, existe uma chance de ganhar. Se falar que não quer, igual o Bragantino, não quero ganhar, aí ganha. Eu não quero esse jogo. Mas eu falo para você que, assim, o que for considerado o melhor Corinthians possível pelo Ramon Dias, talvez não seja o que vai jogar contra o Juventude. É a minha impressão hoje pelas prioridades que o Corinthians tem na temporada, né? Inclusive porque na semana que no jogo de ida, né, que o jogo de ida vai ser em Caxias, é o jogo e no final de semana é o Flamengo em casa, antes da data FIFA. Então, o recorte é esse, joga com o Juventude fora, o Flamengo em casa, a data FIFA e o Juventude em casa. Então, acho que vai jogar com o Flamengo em casa com o time titular e não vai jogar com a Juventude. Acho que isso que vai, pelo menos é o que eles têm desenhado e eles têm feito, o que não está funcionando, porque o time que é olhado, entre aspas, como o time que não precisa passar ou tem que cumprir a tabela é o que está jogando melhor do que o que exatamente tem a pressão de disputar uma vaga no G16. Então, eu acho que, não sei se é a melhor escolha, mas é um fato. Não é? Não, porque sabe o que acontece com vocês da imprensa? Vocês são engraçados. Vocês falam, conquistou uma vaga na Sul-Americana. Basta estar no G16. Aí você está no G16. Basta estar vivo, né? Você foi rebaixado? Você está na Sul-Americana. Uma grande conquista na história do seu clube. Vamos falar um pouquinho ainda, porque o Palmeiras contra São Paulo, contra a arbitragem, não acabou. O problema se tornou maior para o futebol brasileiro. Eu sei que a gente não costuma resolver os nossos próprios problemas e a arbitragem é um deles. A gente, né, normalizou os erros de arbitragem, porque cada hora é para um.
Em 38 rodadas, esse errinho não significa nada. Né? A gente assumiu que erro de arbitragem é comum, erro de arbitragem grotesco. A gente assumiu que arbitragem está tudo bem, porque a arbitragem no Brasil não é profissionalizada. Ela não é profissionalizada em 300 países, ela só é profissionalizada em um país. Mas a gente normalizou que aqui no Brasil o problema da arbitragem é que ela não é profissionalizada. Muito bem, agora a gente vai começar a lidar com "você é mentiroso". A frase é do Anderson Barros sobre a súmula do Klaus. O Palmeiras, depois de não dar entrevista, reclamar, não sei o que, papapá, tudo aquilo que aconteceu depois de um jogo de, como diz vocês, 3 pontos iguais de Campeonato Brasileiro, vai contestar a súmula do Klaus. O medo é perder mando de campo, porque teve tudo o que aconteceu, Gandulo, Luciano, não sei o quê, tal. E aí, segundo o Anderson Barros, e aí é institucional, o Palmeiras que vai contestar, não é jogador fazendo chororô ou falando que roubou, dizendo que o Klaus é mentiroso. E aí, o que a gente faz, Mili? Pode? Então, agora a súmula, ainda que a justiça esportiva no Brasil não seja uma justiça, né? Não poder, mas é um ato de fé pública. Até hoje, a gente não viu isso acontecer. O juiz mentiu. Né? E, no caso, mentiu em várias coisas. Não é só na ênfase que ele deu uma frase ou outra. O Palmeiras está dizendo que ele mentiu. O STJD pode não fazer nada? Não estou dizendo nem defender o Klaus e nem o Anderson Barros. Agora a gente entrou no nível de discussão que a indignação seletiva atingiu outro nível. Não, mentir na súmula é uma coisa seríssima, é uma acusação gravíssima, né? Então, sim, acho que a gente está descendo os círculos do inferno nessa polêmica com a arbitragem, né? E eu não consigo deixar de culpar o senhor John Textor pelo que está acontecendo. Porque, assim, ele afundou o nível da discussão. Quando ele diz que o campeonato é manchado, é corrupto, ele inaugura, ele permite, ele autoriza, ele legitima que esse tipo de coisa seja dita. Porque agora, em todo o jogo, a gente tem alguém dizendo alguma barbaridade. Gente, estão tentando tirar a dimensão do erro de dentro do interior do futebol. O futebol não existe sem o erro, nunca vai existir. Talvez os jogos da NFL, um jogo de beisebol, um jogo de basquete, são outros jogos, são jogos de defesa, são jogos de território. Talvez eles possam, quem sabe, diminuir muito o erro com VAR, com mais juízes, com análises estatísticas. O futebol não é assim. O futebol é filme, não é fotografia. Então, tudo isso colabora para o futebol deixar sua natureza embora. E aí ele vai ser o quê? Mais um jogo que fica parando de 5 em 5 minutos, aí dá-lhe patrocinador, dá-lhe mais dinheiro, que vai entrando, e é isso que o futebol vai virar. Minha cachorra está completamente concordando comigo. Eu entendo o que ela está dizendo e traduzo. É a Olga? Eu fiz a Mili mudar o nome do cachorro dela, é a Olga? Não, a Olga está lá na zona rural. Aqui eu estou só com a Nina e com a Vera, só duas. Porque ela tinha colocado o nome da cachorra dela, o nome da minha filha. Eu falei, não vamos ter que mudar Mudei. Isso daí, ela mudou. Ô Bertozzi, deixa eu te falar, porque a gente estamos em campos muito opostos na discussão da jossa do VAR. Né? Sem dúvida. Então, eu sou muito contra a instituição VAR, porque eu não consigo dividir a instituição VAR da operação VAR. O VAR ele não é semiautomático, ele não é automático, ele é uma operação. O software ele só é igual, não adianta você ter um telefone se você não sabe bater uma foto. Então, o software ele é só o software. Então, eu sei que a gente está em lugares opostos. Mas, no caso brasileiro, eu acho que até você concorda um pouco comigo. Não tem o menor cabimento. Ontem teve o negócio do gol do Matheus Henrique, bateu na mão, aí não bateu, aí no jogo do Corinthians bateu, aí no jogo do Grêmio acha que o Vasco acha que não bateu, aí no do Vitória acha que bateu. A gente tem uma operação ridícula do VAR. E o VAR é uma operação. Não é uma fotografia, ele é uma operação. E aí a gente tem um campeonato que está na 22ª rodada e todas as rodadas a gente tem alguém muito indignado com o que está acontecendo. E ponto.
Eu parto. Bom, primeiro eu parto do significado da sigla, né? É o Video Assistant Referee, o assistente de vídeo. O assistente é uma pessoa, como eu, você, né? Como a Mili, como a Gisele. E a diferença é que ela tem uma televisão na frente dela para avaliar e dizer o que ela viu e dizer se o árbitro cometeu um erro. A partir do momento que ela é submetida às mesmas imagens que nós e consegue não ver o que todo mundo viu, nós temos um problema. E foi o que aconteceu no Vitória e Cruzeiro ontem, né? Então, para mim, o principal debate aqui é sobre qualificação de profissionais. Eu acho que a gente não está no lugar ideal ainda. Eu acho que o caminho ideal do futuro é você ter não árbitros que trabalham como VAR, mas apenas VAR, que já foram formados nisso e qualificados para isso, e não profissionais que fazem as duas coisas como a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente vai evoluir nessa direção. Mas eu acho que a cultura da suspeita é o nosso maior problema. Quer dizer, aí, qual foi o discurso pós-jogo? Ah, tá vendo, ó, como tem Corinthians e Fluminense brigando contra o rebaixamento? Isso explica o que aconteceu. Né? Isso explica, tá vendo? E a Corinthians já reagiu. Então, o que a Mili levantou sobre a criação de uma cultura em... isso só tá acontecendo porque os árbitros tiraram o dia, o ano ou a vida para me ferrar e beneficiar os meus adversários. Então, se a gente partir sempre dessa premissa, a evolução da qualidade da ferramenta, mas principalmente de quem a opera, de quem está ali ou dentro do campo, porque boas partes das intervenções do VAR partem de decisões grotescas no campo. O ideal mesmo é que a arbitragem seja boa no campo e o VAR possa ter um dia tranquilo ali e não necessitar de intervir. O mundo inteiro discute essas questões. Né? A Inglaterra, por exemplo, que muita gente trata como nirvana, tem os seus problemas também. E senta à mesa e discute. A Inglaterra divulgou toda uma cartilha falando o que você deve esperar da arbitragem, o que você deve esperar do VAR, o que você deve esperar num toque de mão, o que você deve esperar num impedimento, o que você deve esperar numa falta, para você, na hora que acontecer alguma coisa, eles falarem, não, no começo da temporada eu divulguei isso aqui. Por que não foi dado pênalti? Você leu o que eu mostrei no começo da temporada? Tá aqui. Então, assim, eu acho que a gente está muito distante disso e essa cultura o famoso contra tudo e contra todos, né? Que os técnicos adoram usar. Nossa, como as pessoas te odeiam, né? Meu Deus do céu. Mas todos, né? E curiosamente, todo mundo odeia o seu time, não o do outro. O outro é o queridinho. Então, assim, eu acho que a gente tem uma cultura tão contaminada que fica difícil discutir problemas reais que, nesse ponto, a gente converge. Existem, os problemas reais existem e têm que ser atacados com a qualificação das pessoas. Pois é, aqui a gente não tem critério, portanto, a gente não tem a cartilha, ninguém segue a cartilha, ninguém conhece a cartilha. Aí temos o Anderson Barros dizendo que o outro mente na súmula, e a gente tem o presidente do Vitória dizendo que a arbitragem torce para Fluminense e Corinthians. É o Silvio Santos a arbitragem. Ela torce para o Fluminense e para o Corinthians. Né, o campeonato, vamos salvar o Fluminense e o Corinthians e vamos destruir o Vitória. Acho que na Bahia o Silvio Santos torceu para o Bahia, deve ter sido isso, sei lá, deve ter achado que aconteceu isso.